Boa noite, pessoal. Eu sou a Denise Faria, professora, uma das professoras do curso Revisão 360 Graus. Alguns dos alunos já me conhecem, porque já fizeram as minhas aulas no módulo sobre publicações digitais e em PDF, mas para quem não me conhece, então, muito prazer, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e vamos abordar um assunto que muitos alunos já comentaram no nosso grupo de alunos, né, no WhatsApp, que gostariam de conhecer, que é a produção editorial. Eu até, aqui na apresentação que vocês vão acompanhar, fiz uma provocação aqui, né? Entenda se essa atividade combina com você. E por que eu disse isso? Porque a produção editorial, ela é uma área do estudo, uma área, né, da produção de qualquer material impresso, ou hoje em dia digital, né? Mas ela envolve muitas etapas, né? E eu sempre quis trazer esse tema aqui para os nossos alunos, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que um profissional precisa saber para fazer produção editorial é conhecer um texto, é saber a qualidade de um texto, se ele está bem organizado, se ele está fluido, se ele tem todos os elementos para passar a ideia com clareza, né, a ideia do conteúdo com clareza, e não importa se é um livro impresso, se é um trabalho acadêmico, se é uma publicação, uma apresentação em PowerPoint, não importa o que, eu até brinco que produção editorial remonta a quando a gente era criança, não sei se vocês tiveram essa experiência de vida, quando a professora pedia para a gente fazer um cartaz em papel cartaz, que a gente tinha que fazer um cartaz para a festa junina, ou um cartaz sobre o dia das mães, sei lá, essas coisas assim, e que você, lá criança, tinha que decidir o que é o título, como é que eu vou decorar esse cartaz, se eu vou pregar alguma coisa, eu vou usar uns brilhos, eu vou colar uns adesivos, né? E essas decisões todas que a gente tomava lá no nosso cartaz quando era criança, é uma produção editorial, se você pensar, porque você pega uma página em branco, não é? E você tem que organizar aquilo e passar a sua mensagem, pensando que você está se dirigindo a um determinado público, não é? Que tem que compreender aquilo que você está dizendo, e isso tem que ter uma beleza, uma ordem de leitura. Então, tudo isso que a gente lá atrás fez quase em cima de uma ideia infantil do que era um bom senso num cartaz, a gente traz para o nosso dia a dia quando trabalha com produção editorial. Mas, sem dúvida, de todas as etapas, a mais valiosa, vamos dizer assim, eu digo até que ela é mais valiosa do que o design, é o texto, porque ele é que é a sustentação de um projeto, né? Então, a nossa área de revisão, de copydesk, né, que a gente convive tanto, né, com tantos textos, bons e ruins, né, e a gente percebe quando uma produção, né, quando uma publicação vai ficar boa, porque o texto é aquilo que sustenta o que a gente está trabalhando, né, o que a gente está produzindo. Então, é isso. Então, eu vou começar para a gente se organizar aqui. Eu fiz uma linha do tempo, vamos dizer assim, do que envolve uma produção editorial. Então, as etapas do trabalho de um produtor, de uma produtora editorial. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vai receber ou de um autor, porque a gente muitas vezes trabalha com publicações que o próprio autor quer realizar, né? Quer tocar, quer patrocinar. Ou a gente tem uma conversa com o autor, ou a gente tem uma conversa com o cliente, que pode ser um departamento de marketing, pode ser o pessoal de vendas, por exemplo, quando você está pensando na produção de um catálogo de produtos, tal. Então, o primeiro momento da produção editorial é o briefing, que é você conhecer todo o perfil do trabalho que você vai produzir, né? E você vai extrair do seu cliente o máximo de informações que ele tem, mesmo aquelas que ele não sabe que ele tem, porque aí é que é o X da questão, é você levar muitas perguntas, né? Tentar conduzir a conversa de forma que que esse cliente te traga todos os elementos que você precisa, primeiro, para montar um orçamento,
e depois para montar o trabalho, né? Então, esse é o primeiro momento. Aí, esses itens todos que vocês estão vendo aí, eu coloquei só didaticamente, depois vocês vão ficar com esse PDF e vão poder retomar. Mas os itens mesmo a gente vai ver em cada página a seguir. Bom, depois você tem toda a parte de avaliação e orçamento. E por que eu digo avaliação? Por causa um pouco daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente tem que ver a qualidade do trabalho que a gente está recebendo, né? Então, com o nosso olhar crítico, né, com a nossa experiência em copydesk, em revisão, a gente vai começar a se inteirar desse conteúdo do trabalho e já vai perceber se ele está pronto para ser produzido, né? Então, se ele tiver ok, vamos considerar que ele está ok, então a gente já vai conseguir fazer o orçamento. E aí, todas as informações que a gente conseguiu no briefing, a gente vai trazer para esse momento de pensar no orçamento. E a gente vai fazer o orçamento o mais perto possível do real, do produto final, né? Porque o que pode acontecer? Você dá um orçamento muito acima ou muito abaixo, o que não é bom em nenhum dos casos. Muito acima porque você não vai fechar o serviço, ou muito abaixo porque você vai trabalhar de graça. Então, tem que ter um bom momento de reflexão, tirar dúvidas com o autor ou com o cliente, deixar tudo muito claro para que você possa fazer um orçamento bem pensado. Bom, aí depois vem a parte de produção propriamente dita, depois de montado, seja lá o que for, livro, impresso, apresentação, site, conjunto de posts, o que for que você estiver produzindo. Aí vem a parte da revisão final, né? E aí você vai avaliar, quando você já avaliou lá na frente o original que chegou para você, e durante a aprovação, você vai perceber se é uma coisa de grande complexidade, que você vai ter que contratar ou pedir para que o cliente tenha alguém lá responsável pela revisão final e que dê a aprovação final, ou se não, se está todo o tempo você esteve conversando com o autor ou com os produtores do texto, das ilustrações, das imagens, enfim, e você viu que está todo mundo muito sintonizado, o trabalho foi feito sempre com checkpoints, né, como a gente diz, né, de pouquinho em pouquinho você vai pegando as aprovações, os aceites, as validações, então aí a aprovação fica mais fácil. E aí a finalização. A finalização, ela pode simplesmente ser a entrega de um arquivo digital, mas muitas vezes, quando você está tratando, por exemplo, de um livro impresso, você pode sim, não é trabalho do produtor editorial, mas você pode sim oferecer a produção gráfica, que é o acompanhamento da impressão desse material, né? Ou, se for um material digital, você também pode acompanhar até a publicação, seja na Amazon, seja um site que vai ser publicado na internet e você vai ajudar na conferência para ver se está tudo certinho, se a versão para desktop funciona da mesma maneira, com a mesma qualidade que a versão para o celular, por exemplo, que a gente diz é a versão responsiva, não é? Então, cada tipo de publicação, por isso que eu digo assim a gente vai dar aqui um panorama mais geral, mas cada tipo de publicação tem lá seu fluxo um pouco diferente, mas eu vou tentar cobrir tudo aqui e depois, quem precisar, quiser conversar um pouco mais, a gente pode aprofundar isso, retomar isso lá no grupo de alunos, ou vocês têm o nosso e-mail aqui no final do PDF, podem escrever que eu vou responder. Então, essa parte da finalização realmente é quando você, eu posso até dizer assim, é quando você diz, não, o trabalho está entregue e está tão pronto a ponto de eu conseguir colocar no meu portfólio, por exemplo, né? Porque aí você sabe que que ficou uma peça bem feita, né? Um material bem feito, que você assinaria embaixo, né? Então, é isso. Então, vamos lá primeiro para os detalhes do briefing. Então, é um pouco aquilo que eu já tinha falado, né? Os itens que eu coloquei aqui na esquerda da tela, eu vou deixar aí sempre um roteirinho para você, se for pegar algum trabalho de produção editorial, quiser usar esse material como uma base para
ter um passo a passo, assim, à mão, fácil, né? Você vai seguir. Então, o que exatamente o autor ou cliente deseja, que é o tipo de texto que ele está te fornecendo, se esse texto que ele está te fornecendo vai envolver você redigir alguma coisa, porque às vezes acontece, por exemplo, dá um exemplo. Às vezes você recebe um livro de um autor, vai se autopublicar, mas ele não lembrou que ele tem que fazer um texto de quarta capa, ou um texto na orelha, né? Então, às vezes você precisa dar esses arremates, assim, com pequenas redações, né? Nem sempre você vai interferir demais no conteúdo, mas tem essa etapa. Que tipo de publicação, né? Então, a gente tem, assim, vamos pensar num rol de publicações, de materiais grande mesmo. Isso, alguns eu até já falei aqui, né? Então, você tem o livro impresso, você tem a tese, que vai só virar um arquivo, ou você tem um site, apresentação, curso, legenda de filme, tudo isso pode levar o selo, o acompanhamento de um produtor editorial, né? Se a publicação ou o material vai ter imagem, se essas imagens são fornecidas, se você tem que destacar um fotógrafo e no orçamento incluir a realização de fotos, se você precisa de um banco de imagens e você vai cobrar por essas imagens à parte no orçamento, o item mais importante em geral, a gente até fica sempre muito em cima desse item aqui, que é prazo, porque muitas vezes o prazo define a qualidade do trabalho ou a profundidade que você vai alcançar com o trabalho, né? Então, se é um prazo pequeno, você vai oferecer um determinado tipo de trabalho que seja possível de ser feito naquele prazo. Se não, você vai, né, se você tem meses aí para fazer, você pode sugerir muitas coisas e o cliente pode achar bacana, né? Então, às vezes compensa, é um tipo de publicação, por exemplo, um livro de arte, ou um livro de fotos, né, onde você precisa de grande qualidade no produto final, então você pode sugerir mais etapas, então tudo isso é importante, tudo dentro do prazo, né, ou de acordo com o prazo. A tiragem, quando é um material impresso, importantíssimo, porque ela, no final, vai definir o preço final do trabalho, não é? Ou aquilo que o cliente ou o autor vai desembolsar, né? Se for, por exemplo, um trabalho periódico, isso é uma coisa bacana, né? E quando você faz um orçamento para um trabalho periódico, normalmente você pensa, né, nessa entrada fixa, por exemplo, e isso pode interferir no valor que você vai dar, você pode pensar no valor um pouco menor, que compense pelo número de publicações, né? Todas essas coisas podem ser perguntadas, porque depois vão influenciar na próxima etapa, que é o orçamento. Alguma coisa além da produção, né? Então, por exemplo, além das fotos, aí a gente já pode pensar, por exemplo, se precisamos de copydesk, de revisão. Também é uma coisa para se considerar, tem que perguntar para o autor, para o cliente. E uma coisa importante para terminar essa listinha é quem aprova. Se eu estou falando com um autor e ele é a única pessoa responsável pela aprovação, você tem um determinado tipo de fluxo de trabalho. Quando você tem a validação do departamento de comunicação, da diretoria e do CEO, por exemplo, de uma empresa, você tem aí 3 validações diferentes. E eu já vi muito trabalho mudar muito na aprovação final do CEO. Então, tudo isso precisa também estar claro, porque se você sabe que vai ser aprovado em etapas, né, e o CEO tem toda a liberdade de alterar coisas, então você precisa saber isso, porque isso vai interferir também lá no orçamento, né? Então, o que eu digo a respeito do briefing? Então, que é o momento de ouvir e perguntar tudo que você precisa para fazer o orçamento, né? Que é isso que eu falei, então, se é uma publicação impressa ou digital, se é uma edição de autor, se é um trabalho esporádico ou periódico, se o texto está revisado, se a pessoa não conhece o processo, tudo isso que eu estou conversando com vocês é importante de explicar, que um processo de produção editorial não é uma coisa que se faz em uma semana, né? Que essas etapas têm prazo certo e expertise certa, não é? Então,
é legal explicar tudo isso. Site, por exemplo, site é uma coisa às vezes difícil da pessoa entender. Por quê? Porque o site por si só, depois de pronto, depois de estar construído o HTML, que é a linguagem que se usa para construir site, ele não está pronto, ele só está pronto quando ele está publicado na internet. E para publicar um site na internet, você tem que hospedar ele em algum servidor. Normalmente você contrata uma empresa que faz esse tipo de serviço. E esse serviço tem um custo, esse custo precisa estar, se não está no seu orçamento, precisa ser conhecido do autor, né, ou do cliente. Então, são coisas que você precisa já dizer para ele, né? Então, até eu esqueci de colocar aqui, vou inserir depois. Por exemplo, no caso do site, além da hospedagem, a pessoa precisa ter um domínio, né, que é o nome do site. E domínio, hoje em dia, com tantos sites existentes no Brasil já, né, onde você tem um finalzinho, né, no nome do site, .com.br, já é difícil de você encontrar nomes que não estão usados. E você não pode ter dois sites com o mesmo nome. Então, por exemplo, no caso, quando a gente foi registrar o domínio do Revisão 360, não havia nenhum registro ainda, a gente pôde registrar tranquilamente. Mas eu acabei de registrar, por exemplo, o domínio de uma agência que se chamava Clare Simples, e Clare Simples já era um domínio tomado, né, comprado. Então, a gente acrescentou o termo agência. Então, o domínio ficou um pouco mais longo, mas a gente conseguiu que chegasse perto do nome do cliente, agenciaclaresimples.com.br. E assim, a gente vai resolvendo essas questões do domínio, mas domínio e hospedagem, no caso de site, é uma coisa que tem que estar sempre pensada também, junto com o autor ou o cliente. Avaliação e orçamento, então. Quando a gente começa um trabalho de uma carreira, vamos dizer assim, né, de produção editorial, a gente começa a oferecer esse trabalho para clientes, pinta muitas dúvidas sobre preço. Existe, sim, uma tabela de produção editorial feita por uma associação de designers gráficos, no caso dos materiais impressos, e acho que as versões mais novas dessa tabela já têm os materiais digitais. Mas, olha, a tabela que eu conheço, ela é de 2015, e eu nunca consegui chegar nem perto do que a tabela estipula de preço, porque é muito alto. É um tipo de coisa que, talvez para uma grande agência, como as agências de publicidade, por exemplo, que também realizam trabalho editorial, talvez elas consigam cobrar aquilo, mas um profissional freelancer ou com um pequeno estúdio, como eu tenho, eu nunca consegui alcançar esse valor. Então, o que a gente faz aqui? Fizemos aqui muitas vezes, construímos uma tabela específica para os clientes. Assim, o que acontece? Quando você define uma tabela, você tem um cliente que está sempre te passando trabalho, ele de antemão já sabe o quanto ele vai gastar, e você já sabe o quanto vai cobrar. E aí, por exemplo, se você consegue definir com esses clientes um valor por página, por exemplo, ou um valor por folheto de uma página, ou um folheto em PDF com uma página, um cartaz A4. Você vai criando essa convivência com o cliente e você, aos poucos, vai montando essa tabela de preços. Ou, se não for com um cliente específico, uma que seja satisfatória para você. A gente já falou isso aqui em revisão, e o pessoal que trabalha com revisão, a gente costuma fazer isso, né? A gente sabe, tem na nossa mente, a gente já tem essa experiência de definir, por exemplo, o número de laudas, né, o número de caracteres por lauda e a dificuldade, trabalhos mais difíceis, mais fáceis e tal, um valor por lauda. Tudo bem que calcular o valor por lauda até que nem é tão difícil depois que você ganha uma certa familiaridade com esse trabalho. E que na produção editorial você tem muitas variáveis. Mas dentro daquilo que você vai se dedicar mais a fazer, porque com o tempo você vai sentir isso, quer dizer, você se identifica mais com um tipo de trabalho, você tem uma equipe pequena, você não pode sair oferecendo todo tipo de trabalho que você acha que deve, então você vai construindo a sua tabela dentro daquilo que vai ser o seu dia a dia. Se aparecer uma coisa muito diferente, troca uma ideia com os colegas, amigos da área e tal, mas se não, você já tem essa base e nunca vai se perder e também não vai se arrepender de ter passado um orçamento muito fora do que vai ser feito depois, né?
Então, quando você começa um trabalho de produção editorial, você se pergunta, né? Você está conhecendo o material, você está folheando tudo lá, passando página a página. Então, você tem que ir refletindo sobre isso, né? Quando for para começar o trabalho de edição, vai precisar de uma reestruturação? Alguma coisa ali precisa de redação? Precisa de copydesk? Precisa de revisão? Você que tiver, se você, assim como eu, tiver experiência com revisão e copydesk, você quer assumir esse trabalho para você, ou isso vai interferir no trabalho de produção editorial? Se vai interferir, então você vai colocar um valor para freelancer, né? Existe algum outro gasto extra, por exemplo, registrar um domínio ou contratar uma hospedagem de um site? Muitas vezes o cliente não quer esquentar a cabeça com isso. Então, você traz esses valores para o seu orçamento, né? Digamos que você tem, então, o texto está bacana, está todo estruturadinho, bem revisado e tal, é o momento em que você começa a calcular o número de páginas de acordo com o formato que você está imaginando para fazer aquele trabalho. Até hoje, quando eu preciso orçar o número de páginas de um livro, por exemplo, eu procuro na minha estante o livro mais parecido com aquele que a gente vai fazer. Procuro pelo formato, pelo número de páginas, pelo tamanho da letra, pela divisão de capítulos. Eu procuro. Dentre os meus livros, que hoje não são muitos, porque muitos já existiam digitais e eu acabei diminuindo um pouco o meu volume de livros, mas ainda assim procuro e abro o livro e o que eu faço, gente? Eu conto o número de caracteres por linha, quantas linhas tem aquela página, vezes, e vejo ali uma média. E faço isso com umas 5 a 10 páginas. Pego vários modelos de página, páginas com texto corrido, páginas que têm ilustração, páginas que têm gráfico, páginas que têm tabela, né? Se o livro pede isso, porque vai ser um livro, por exemplo, um livro didático, né? Que acontece muito isso, então eu faço essa média, né? E aí, com isso, eu consigo um número bem aproximado. Assim, a minha experiência diz que isso é o suficiente para você chegar a um número bem aproximado de páginas para fazer seu orçamento. Então, ainda é, até hoje, a coisa mais segura que eu encontrei de calcular número de páginas, por exemplo, de livro, né? Já se é uma apresentação, tal, a apresentação, normalmente, a minha experiência, ela raramente vem um textão corrido. Normalmente, a pessoa que está fazendo a apresentação e só está precisando do trabalho de produção editorial, a pessoa mesmo já percebe o que cabe numa página, ou às vezes a gente diz, olha, aqui tem muito texto para uma página, porque a gente pode pôr uma imagem, então vamos abrir mais uma página. Mas, em geral, esse tipo de trabalho já é mais fácil de você considerar o número de páginas. E aí, se a sua tabela de preços é por página, também é mais fácil de chegar num orçamento, né? Só uma parte aqui, por exemplo, o que eu faço? No caso de apresentação, por exemplo, né? Se eu tenho algumas páginas de texto corrido, eu às vezes cobro um pouquinho menos e deixo para cobrar um pouco mais nas páginas que demandam mais trabalho braçal mesmo, né? Infográficos, tabelas. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, a pessoa, e talvez no trabalho acadêmico vocês tenham essa experiência também, a pessoa procura uma figura de um livro, ela fotografa com o celular, ela recorta no celular, ela enfia no arquivo de Word e está tudo como imagem, o texto. E aí você se vê obrigado muitas vezes a digitar. Esse trabalho de digitação é um trabalho que precisa ser cobrado também. Então, se você está avaliando o original e você está vendo que tem um monte de tabela de Excel, por exemplo, que está em forma de imagem, então não se deixem enganar, isso dá um trabalhão. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não percebe que ela colocou aquela tabela como imagem. E se você perguntar para ela, você tem ainda a versão digitada em forma de texto? A pessoa fala, eu tenho. Bom, então maravilha, você pede lá, pede para ela mandar com o nome certinho para você saber se aquela tabela é aquela daquela página, não é? E aí você não tem o trabalho de redigitar. Então tem que ficar meio que esperto nisso, né? Porque isso é muito trabalho braçal mesmo, né? A digitação. Então, vai calcular o número de páginas de acordo com o formato, né, do trabalho, que aí formato vamos entender como se é livro impresso, se é site, o que for. Site também eu calculo por página, sabe como? Pelo número de links. Então, por exemplo, um site tem
a home e mais 4 ou 5 páginas internas, que é desdobramento da home, onde eu tenho um link que vai para uma página que explica determinada coisa. Então, aí eu orço por página. Então, é uma maneira mais fácil de você chegar a um valor. O que pode acontecer no caso de um site, e também, às vezes, num livro, quando é um livro mais que demanda uma criatividade, um projeto gráfico diferenciado, mais cheio de firulas, ilustrações e tal, o que eu faço peraí, me esqueci agora o que eu ia falar para vocês. Caramba, fiquei falando e esqueci. Bom, daqui a pouco eu lembro e volto aqui. Bom, a outra coisa que vocês têm que pensar, se é um trabalho impresso, se vai ter um uso de cores no miolo. Se tiver cores no miolo, isso vai impactar no preço final da impressão. Então, às vezes, isso acontece muito. O autor ele vem com aquela ilusão de que ele vai fazer toda a abertura de capítulo com uma ilustração colorida. Aí o texto dele é um livro de contos, é um livro de poesia, e você diz assim, se essas ilustrações fossem a traço, se fossem em preto, em cinza, você poderia fazer um livro muito mais em conta. Você gostaria de pensar nessa opção? Então, aí você estuda junto com o cliente variações para aquela idealização dele, né? O banco de imagens, como eu já falei, se precisa de fotos, tudo isso tem que estar no orçamento, ilustrações. Ilustrações é uma coisa que hoje a gente pode pensar assim, que nós já demos um salto, quem trabalha com produção editorial e com projeto gráfico, a gente... já lembrei o que eu ia falar, depois eu volto lá. Hoje a gente deu um salto, gente, porque o que acontece? Os bancos de imagem, que antigamente eram caríssimos, hoje eles fazem o seguinte, você compra uma assinatura e pode usar até X imagens por mês, que normalmente é um número muito grande. São imagens de muita qualidade e você não compra por unidade, você usa tudo que você precisar. Então, isso fez baratear muito a questão das ilustrações, de fotos de qualidade, até vídeos já prontos, onde você pode, por exemplo, colocar uma legenda, ou colocar o logo do cliente num cantinho do vídeo. Então, isso tudo barateou demais e deu para embelezar muitos materiais. Né? Vocês podem ver qualquer relatório de sustentabilidade, se vocês repararem nesses anúncios de televisão, eu tenho reparado isso muito, de remédio, esses remédios meio que a gente não sabe se são remédios ou não, se são enganação e tal, mas sempre tem um casal na praia, todo feliz e saltitante, ou então um avô com o seu netinho, você fala, nossa, que produção legal. Não, tudo vídeo de banco de imagem, nada daquilo é real, você vai ver esse vídeo no remédio, você vai ver no anúncio do banco, você vai ver no de móveis, então tudo isso ajudou muito a embelezar os materiais, é um recurso que é bacana de usar. E existem muitos bancos de imagem, então, que tem preço muito acessível, vale a pena ficar de olho. E aí, a orçar a impressão. E a impressão, hoje em dia, você não precisa necessariamente, tá, acompanhar a impressão, você pode dizer, olha, eu vou até o projeto gráfico, eu entrego o arquivo para a gráfica tudo certinho, com as marcas que precisa, com as cores, tudo definido, tudo formato e tal, mas eu não cuido da impressão. É possível também. Mas, em geral, o autor pede, mas quanto você acha que eu vou gastar? E eu digo para vocês, gente, normalmente, quando você vai imprimir um material, ele acaba ficando mais caro que a sua parte no serviço. A impressão é mais cara do que todo o trabalho, às vezes, de um projeto gráfico cuidadoso, uma atenção sua com relação aos conteúdos e tal. E a impressão é uma coisa assim, é uma enormidade de valor. Então, preparem-se para ficar um pouco com raiva nessa hora. Porque eu entendo, é um processo industrial, é outra história. Então, existe a possibilidade de você imprimir numa gráfica tradicional, daquelas que rodam papel, né? E não sei se já tiveram oportunidade de ver alguma gráfica na vida, mas é um processo muito bonito, né? Eu que gosto muito dessa área da impressão, acho que ainda tem sua beleza.
Mas existe também já muitas gráficas que a gente diz que são gráficas digitais, que não precisam fazer grandes tiragens. Às vezes você consegue fazer 5 exemplares de um livro. O que vai acontecer é que esse exemplar que deveria custar para venda, por exemplo, entre 40 e 60 reais, ele vai custar mais de 100 o exemplar só para fazer a produção dele, só para fazer a impressão. Mas, às vezes, é um relatório que você vai entregar só para a diretoria de uma empresa. Então, você faz todo o trabalho em arquivo digital, em PDF, vai para o site, mas para a diretoria você faz uma tiragem com capa dura, às vezes com um envelope especial, onde você coloca aquele exemplar para fazer uma entrega toda bacana. Assim. Então, isso eu já vivi muito, assim, de imprimir alguns relatórios, sim, de 5 a 10 exemplares. E isso as gráficas digitais, hoje em dia, fazem com a mesma qualidade de uma gráfica tradicional. É mais caro? É bem mais caro. Mas, às vezes, pelo volume, né, só por serem 5 exemplares, então o gasto que o cliente vai ter vale a pena. Mas também você tem que se dedicar a criar um arquivo com a mesma qualidade se ele fosse impresso com uma tiragem grande. Né? O que eu ia dizer, aquela hora que eu tinha esquecido, é assim, às vezes, na hora de montar o orçamento, eu coloco um valor específico para o projeto gráfico e depois um valor por página só para diagramação. E aí, o que eu faço? Na hora de passar o orçamento para o cliente, eu deixo claro para ele que o preço do projeto gráfico é X e o preço por página é Y. E se, de repente, for menos página ou mais página no produto final, né, ou porque ele tirou algum capítulo ou quis colocar mais coisas, aí eu acrescento as páginas ou eu subtraio as páginas que não foram feitas. E aí fica tudo bem claro para o cliente, que ele pagou X valor pelo projeto gráfico e a diagramação por página num outro item. E assim ele se sente, eu acho que é uma transparência, ele se sente mais seguro de que está contratando uma coisa justa para o trabalho dele. Né? Então, é isso. Essa é a parte de avaliação orçamento. Agora, a parte já da produção. Então, quando você fechou o orçamento, o cliente deu o aceite dele e tal, antes de começar a produção, aí você já está com o texto definido, com os materiais todos entregues pelo autor, as fotos e tudo, você precisa fazer um contrato. Nesse contrato vai estar a forma de pagamento, vão estar as características gráficas, seja ela qualquer que seja o trabalho, né, de produção gráfica, ele todo descrito, com o máximo de características que você conseguir já definir, que você colocou no orçamento, reproduz tudo nesse contrato, monta um cronograma, deixa tudo isso bem claro e a forma de pagamento no contrato também. E pede a assinatura, porque essa é uma garantia para você e para o cliente de que ninguém vai enlouquecer no meio do processo. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu confio, um cara tão bacana, não vai acontecer nada. Não, não é uma questão de confiança, é uma questão profissional mesmo, né? Porque quando você faz um contrato, você, além de deixar claro o que você vai fazer, você deixa claro o que você não vai fazer. Então, por exemplo, se as fotos não estão orçadas para serem feitas por você, então tem lá um item do contrato que diz assim, este contrato não contempla produção de fotos. Né? Então, é isso que é importante. Então, ó, nessa coluna aqui da esquerda, eu coloquei para vocês lembrarem, ó, contrato com o cliente, o que o contrato vai contemplar e aquilo que ele não vai contemplar. Né? Se for livro, ou se for outro produto, então, aquilo que eu falei, colocar todas as características, né? Bom, isso é uma coisa. Eu pus até em destaque, que é para não esquecer. E
Eu coloquei isso meio como uma provocação, né? Você monta o cronograma e depois você procura honrar esse cronograma, né? Porque não tem coisa mais desagradável do que o cliente perguntar: mas você não tinha prometido para entregar ontem? E você diz assim: mas sabe o que é ontem? Eu tive um problema, que eu tive ao médico e tal. Isso é uma coisa muito antiprofissional, né? Não façam isso. Então, se você está vendo com antecedência que o cronograma que você construiu não está sendo não poderá ser honrado, então você avisa com a máxima antecedência o seu cliente e já constrói um cronograma novo. Às vezes a questão nem é com você, é o próprio cliente, que ele diz assim: olha, eu quero tirar mais uns dias para revisar esse texto, esse layout que você me mandou, esse projeto gráfico, quero mostrar para não sei quem, pegar mais opiniões. Tem gente, por exemplo, autor que faz seu próprio livro, que mostra para a família inteira, né? Porque ele sempre tem aquele sobrinho que também faz diagramação, ele tem aquele, né? Ele manja um pouco de diagramação, ele sabe tudo sobre site. Tem as coisas, tem as conversas mais engraçadas, assim, nessa hora. Então, se ele demorou para te retornar com o material e você demorou para começar por conta do cliente, então você já ajeita o cronograma também. Bom, quando você vai começar o trabalho, ainda na conversa com o autor, nesse momento da passagem do trabalho, é muito legal você pedir referências para o cliente, o que ele gosta e o que ele não gosta. Em site a gente faz muito isso, e é muito prático, porque está tudo na internet, é fácil de achar. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu falo, depois que a gente vê que a conversa está engatilhada, que vamos fazer o site, eu digo assim: então agora você me passa uma listinha com links dos sites que você gosta muito, mesmo que seja de outra área. Pode ser site, nós vamos fazer o site de equipamentos de elétrica, mas ele adora um site de roupa que ele viu, ou de sucos, porque é muito colorido, porque tem, enfim, pede para o cara separar, para a pessoa separar sites que a pessoa adora, gosta muito, e sites que ela detesta. E aí você vai começar a perceber, por exemplo, que ela não gosta de cores escuras, que ela gosta de sites muito coloridos, ou que ela prefere sites todos com letra bem fininha e tudo branco, que as ilustrações ele gosta quando elas são realistas, ou quando elas não são nada realistas. Então, quando você observa o que o cliente te traz, você consegue fazer algumas perguntas ainda para ele antes de começar o projeto, ou a produção, se não é você que vai fazer o projeto, né? Você vai contratar uma pessoa, um freelancer para fazer e tal, você ainda tem a chance de trazer mais elementos para a criação do projeto, né? E do projeto como um todo, né? Da produção como um todo. Então, importante fazer isso, pedir exemplos do que o cliente gosta e não gosta, buscar referências que você possa mostrar para ele ou que sirvam para você, para conduzir um pouco a sua imaginação, a sua criatividade, porque você também passa por esse processo, né, do que eu gosto, do que eu não gosto, né, aquilo que te agrada mais, o que não te agrada. Então, também é legal sempre buscar referências, e a gente sabe que, eu acho um pouco malvado dizer isso, mas que nada se cria, né, tudo se copia. A gente está copiando ipsis literis? Não estamos copiando, mas existem muitas influências, né, de um designer para outro, de um estilo para outro, do que é tendência naquele momento, né? Então, tudo isso são as referências que vão trazer para a gente. Uma coisa que é mais uma dica: se você foi a pessoa responsável por reestruturar e fazer o copy desk do material, não revisa. Procura trazer um outro profissional para fazer. Porque não tem nada mais comum do que a gente se acostumar com o texto e já não conseguir enxergar nada que precisa de correção. Então, é importante ter isso em mente, né? Aqui eu vou dar o meu depoimento pessoal, né? Eu comecei fazendo produção editorial e eu não sabia nada de diagramação. Faz tempo, né, gente? Mas é verdade. Isso já se vão lá uns 20 e tantos anos. Mas eu passei muito tempo fazendo só esse meio de campo, recebendo material do autor, vendo se o conteúdo está bacana, contratando uma pessoa para fazer a capa, contratando um copy, um revisor, tal, muito tempo. Trabalhei em editora fazendo isso, assim, não sabia nada de mão na massa da diagramação. Mas o que aconteceu?
O computador chegou nesse meio tempo, porque eu sou lá da época que não tinha computador. E quando eu vi, eu já estava muito interessada em conhecer todos os programas de diagramação. Né? Então, em Design, Illustrator e o Photoshop, por exemplo, que são os mais comuns hoje em dia, e o Canva, para muita gente que faz materiais só digitais, porque o Canva não se presta a material impresso, pelo menos até onde eu conheça. Pode ser que agora ele já tenha algum módulo que faça materiais em alta resolução para serem impressos, mas, a princípio, daria para colocar o Canva aqui. Ele não é um programa muito profissional, mas ele quebra muito galho de muita gente. Mas, se você quiser aprender a diagramar mesmo, eu aconselho a conhecerem esses três. InDesign, que é o de diagramação, o Illustrator, porque algumas coisas como ícones, você customizar, né, personalizar algumas ilustrações, e às vezes você tem uma foto super legal, mas tem uma marca, um logotipo de uma empresa que não tem nada a ver com o seu cliente. Ele pede, dá para tirar aquele logotipo? Você não precisa contratar uma pessoa para fazer isso. Se você souber um pouco de Photoshop, de retoque, você faz sozinho. Então, é uma maneira super legal de você se virar, ter uma certa autonomia, e no final, com isso, você acaba conseguindo oferecer, às vezes, um orçamento mais enxuto, porque você não vai precisar de 1.000 profissionais para fazer o trabalho. Então, pensem nisso. Eu sei que a gente tem um aluno que está fazendo esse caminho, e até meio que em homenagem a ele, que eu quis montar esse curso assim, trazendo essa reflexão, né? Agora, uma vez já o projeto gráfico estando delimitado, definido, ou pelo menos meio que encaminhado na sua cabeça, e você vai fazer o layout inicial, faça algumas páginas e aprove o projeto antes de sair fazendo o trabalho todo. Isso é muito importante, porque isso evita muito retrabalho. Primeiro que você já pega as primeiras impressões do cliente, né? E depois porque você já percebe a facilidade ou a dificuldade que ele tem de aprovar uma coisa. E aí você já pode ir se preparando para antecipar alguns problemas que depois podem acontecer ao longo da produção, e não deixar eles acontecerem para o trabalho fluir melhor. Então, o cara fala, eu não sei, não estou gostando, acho que eu gosto, acho que eu não gosto. Ele não tem essa segurança. Então, não digo fazer isso em todo o projeto, mas, por exemplo, às vezes você ofereceu uma opção de capa de fundo bem escuro. No meu caso, eu acho que vale mais a pena você oferecer 2 opções. Eu não gosto de oferecer várias, não. Detesto, não faço, aconselho a não fazer, e recrimino profundamente quem traz 6 opções de capa, por exemplo, para mostrar para um cliente, para um autor. Não façam isso. 2 é o meu ideal. Às vezes, quando eu mesma gosto das 3 que eu fiz, eu levo as 3. Mas, em geral, 2 é bacana. Então, aí você faça uma opção assim. Você tem uma capa que está bem para o escuro, faça outra que está bem para o claro, né? E deixa o autor pensar um pouco, deixa o cliente pensar um pouco o que você sente, você consegue, com um pouco de prática, sensibilidade, você consegue perceber quando o olho do cliente brilha. E aí você sabe que está agradando. E aí você vai em frente, né? Nas questões das ilustrações, que eu falei para vocês, que os bancos de imagem hoje em dia estão super legais, tal, o que acontece? Às vezes você acha uma ilustração super legal, mas ela tem as cores completamente fora do padrão da publicação que você está fazendo. Se você usa ilustrações vetoriais, que são aquelas a traço, e você conhece um pouco de Illustrator, você pega lá toda a paleta de cores que o cliente tem, por exemplo, se é uma empresa, normalmente tem um manual de identidade do logo, com o logotipo, as cores que a empresa costuma usar nos materiais, cores que ela não aprova de maneira nenhuma. Não sei se vocês já viram algum manual assim, posso até arrumar um aqui para mandar para vocês depois, junto com os materiais, onde você tem ali todas as guias, né, visuais, né, eles chamam de KV, Key Visual, né? Para você fazer o material já dentro daquele universo visual do cliente, né? Então, você pode, por exemplo, pegar as ilustrações e
trazer para as roupas, para os detalhes, para os ícones, tal, todas as cores que o cliente aprova. Então, isso dá uma vida para o layout, né? Se você está contratando alguém para fazer o layout, você pode sugerir, se a pessoa não sabe, realmente quem, né? Quem faz produção ou quem faz layout, criação, já sabe disso. Mas, às vezes, é uma pessoa que está começando e tal, você quer dar uma força, né? Quantas vezes não acontece isso? Então, você pode orientar ele nesse sentido, né? Trabalhar com ilustrações vetoriais, que são muito mais fáceis de personalizar do que ilustrações que são feitas como imagem, né? Que são os famosos PNG ou JPEG, que são arquivos, extensões de arquivo que a gente usa muito na internet, né? Muitas vezes você faz algumas artes, né, de post e tal, e o resultado final é uma imagem, né? O post que você vai colocar lá no Instagram, seja lá onde for, ele é um JPEG ou um PNG, mas no momento da arte, onde você está fazendo a produção, são imagens que são vetoriais, né? Então, ali você pode personalizar, porque elas são mais fáceis de personalizar do que imagens, né? Então, é isso. Eu vou fazer só uma parte aqui, deixa eu só ver o que tem aqui. Ah, tá. Não, na questão da produção, eu mandei pelo grupo de alunos, mas vou deixar também nos materiais depois que a gente vai mandar, um livro, que é uma escala de cores, que eu e meu sócio fizemos há muitos anos. Depois ela já está, acho que na terceira ou quarta versão, e agora ela está disponível lá na loja de livros digitais da Apple, de graça. Pode baixar lá, se um dia perder esse PDF, sabe que está lá. Então, o que é isso aqui que vocês estão conseguindo ver? Tá? O que é a escala de cores aqui? Então, todo o material que é impresso em cores, todas aquelas cores que a gente vê no papel, elas são fruto da combinação de 4 cores, que são o cian, que é o C, desse semic aqui que a gente está vendo no título do livro, né? É o cian, o M é o magenta, o Y é o yellow, o amarelo, e o K é o black, que é o preto. Né? Então, todas as cores do espectro que a gente consegue visualizar na impressão gráfica são fruto dessas 4 cores, são combinações de porcentagens dessas 4 cores. Então, não vou mostrar muito não, porque esse livro, ele tem todas as combinações possíveis dessas 4 cores, no fundo claro e no fundo escuro, para as pessoas poderem ter uma noção. Mas é que é legal da gente perceber como uma cor funciona de um jeito quando o que está em volta é branco e como ela funciona quando o que está em volta é preto. Isso é uma coisa legal quando a gente vai fazer layout, ou vai aprovar layout, ou sugerir que o artista ou o designer que está trabalhando com a gente, teste, né, as cores. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, nessa página. Aqui a gente tem a combinação de 2 cores só. O magenta, que está na linha horizontal, e o cian, que é o azul, que está na coluna vertical. E aí você tem todas as proporções, as porcentagens, de 10 em 10, então 10% do cian, 20%, 30%, 40%, até 100%, que é a cor total, a cor pura, e a mesma coisa com o magenta. Nessa página, a gente tem 10% de preto misturado. Vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, que tem um triângulo com 10, então aí você tem a combinação dessas cores magenta e cian, mais um pouquinho de preto. Essa aqui é a cor, é a tabela, né, que vocês estão vendo, com todas as variações dessas 3 cores. Aqui você tem as mesmas cores no fundo preto. E olha a diferença que é a vivacidade das cores. Não, a gente quase que não acredita que é a mesma cor, né? Então, ó, vou mostrar para vocês de novo. As cores no branco e as mesmas cores no fundo preto. É a mesma. Então, essa escala, quando a gente programou ela tem toda a cor que você quiser olhar, né? Todas as combinações de cores que você for olhar, você sempre vai encontrar essa. Então, vou mostrar só mais uma onde entra mais uma cor. Aqui a gente tem, peraí, deixa eu ver. Quero mostrar uma mais diferente, que tem o amarelo. Aí a mesma questão, aqui a gente tem o amarelo na horizontal, o magenta na vertical, nada de preto, e a mesma coisa você tem aqui, fundo escuro, fundo claro. Então é isso, tá de presente aí para vocês depois brincarem.
Uma outra coisa que eu queria mostrar antes de passar para frente é um trabalho que eu fiz, do qual eu me orgulho muito. Foi um trabalho feito voluntário para uma fundação que cuida de meninas com privação de liberdade, meninas que estão presas, não é? São adolescentes, e eles promoveram um dia onde elas puderam pintar livremente as paredes do espaço onde elas vivem, onde elas moram. Então, essa organização, que é a Mundaflora, ela trouxe algumas mulheres, como só tem meninas, elas trouxeram algumas mulheres que são grafiteiras, e eles fizeram esse trabalho. Então, esse aqui é um trabalho foi um trabalho de produção editorial, onde eu só recebi alguns textos no Word e as fotos, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que é possível, né, você dar uma outra mensagem, né, dependendo da maneira como você diagrama, né? Aqui, por exemplo, a nossa proposta foi trazer o preto e branco e cor, né? Então, você tem metade da capa em preto e branco e a cor explodindo ali, né, nessa festa que foi esse dia onde elas trabalharam as paredes da casa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os muros eles estavam assim quando as grafiteiras chegaram para trabalhar, e depois elas passaram por uma conversa com o pessoal que ia orientar o trabalho. As meninas fizeram alguns rascunhos do que elas queriam pintar, e aí elas foram lá para o pátio pintar. Então, essa é a chegada delas. E aí, a moça que está na foto da esquerda é uma das grafiteiras, esse é o trabalho que ela fez. E assim foi. Então, o pessoal foi fotografando ao longo do dia todo todos os trabalhos, né? Ainda quando estavam sendo começados e depois prontos. Então, a gente foi trabalhando assim, foi sugerindo, né, essa montagem de fotos que por si só já tem uma mensagem, né? Do trabalho sendo feito, do esforço, do dia, do compartilhamento, da convivência das meninas com as grafiteiras, todas mulheres, né, muito diversas entre si. Então, isso é um trabalho bem legal que praticamente não tem texto. Então, a produção editorial tem ela dá esse prazer também da gente ver, concretizar coisas muito gratificantes para a gente como profissional. A gente sente isso no texto também, né? Às vezes a gente faz um trabalho e sabe que fez um bom trabalho, isso é muito legal, isso nos engrandece como pessoas, como profissionais e tal. E a produção editorial tem isso de bacana também. Às vezes, de um punhado de fotos e um pouco de texto, você traz uma mensagem além daquilo que o cliente te trouxe, né? Então, isso é uma coisa bacana de pensar na produção editorial. Bom, só estamos terminando aqui. Depois do material todo diagramado, seja lá o que nós estivermos fazendo de publicação, né? É o momento de fazer, então, a revisão interna, que pode ser até, né, com a contratação de uma pessoa que faça o último olhar ainda dentro do estúdio, da agência, né, juntamente da pessoa que fez a produção. Depois tem a revisão do autor, normalmente tem ajustes, né? E aí a validação final, onde ele diz, não, agora está ok, é bacana até, se tiver alguma maneira, ou no contrato, já deixar um momento onde ele diz, não, está aprovado, ou se você tiver uma prova em papel, se for no caso de um livro, ter a assinatura dele numa das páginas dizendo aprovado, sempre é uma garantia, isso é muito importante. Dá uma olhada se o cronograma está todo certinho, né? Sempre bom ir acompanhando, ter a aprovação, então, assinada pelo cliente. Muitas vezes, eu tenho batido nessa tecla com os clientes, deles aprenderem a revisar em PDF. Até esse é um dos temas que eu trago lá nas minhas aulas, no meu módulo aqui no Revisão 360, né? Você usar as ferramentinhas lá do próprio PDF, do PDF Reader mesmo, não precisa de uma versão mais cara, paga, nem nada, versão gratuita. Ele deixa você grifar e colocar uma observaçãozinha em cima do lugar onde tem um problema, ou ele quer uma alteração e tal. Então,
Isso é muito melhor do que a pessoa te passar uma lista, página tal, onde está, onde se diz tal, mudar para tal. Que isso dá uma trabalheira danada, normalmente acaba não sendo tão efetivo e tão prático e fácil de seguir, não é? Porque a pessoa nem sempre tem essa clareza, mas se você fez isso no PDF, está lá marcado, não tem onde você errar, né? Então, é importante, às vezes, insistir com o cliente. Ele fica meio preguiçoso, não quer, não conheço PDF, não sei, não tem nem na minha máquina. Você fala, não, é de graça, ó, te mando aqui o link. Pode baixar, tem versão para Mac, tem versão para PC, você tenta argumentar ao máximo. E faz o cara aprender, porque vale a pena, gente, trabalhar no PDF. Bom, uma coisa que, às vezes, a gente tem que falar para o cliente, assim, nesse momento, dizendo, olha, não dá para recolocar texto, então não adianta você mandar o Word todo de novo, porque eu não vou ficar lendo onde que está a mudança no Word e recolocar o texto. Eu vou ter que você vai ter que dizer para mim onde que é o ponto onde onde eu vou ter que colocar um texto novo. Porque não existe isso. Quando você diagrama, você já pôs bold, você já pôs itálico, você já pôs a fonte certa, a entrelinha certa, o alinhamento, tudo, né? Já está a cor do texto, já está tudo lá. Se você vem com o arquivo de Word e vai colocar tudo de novo, gente, você perdeu o trabalho. Você pode até fazer, mas você diz para ele, então, que isso vai custar, né? Então, tem que ficar atento para isso. Denise, isso já não é bom colocar no contrato inicial? Então, é importante mesmo, é verdade. Eu acho que se você conseguir já colocar isso, é ótimo. Às vezes parece que não precisa, né? Porque já vem uma coisa meio definida, aí depois acontece isso. Mas então, se puder colocar que as refações serão cobradas, né? Mesmo que você não coloque um valor para isso, né? Você define o que é refação. Troca de texto, troca de imagens, versões que não estão aprovadas e a pessoa quer mudar, sei lá, pensa lá num jeito de deixar claro, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer lá para frente, né? De refação. Às vezes vem uma surpresa, o cara está super feliz com a capa, mas ele não gostou mais do verde. E às vezes você pediu um artista, ele fez aquilo numa pintura a óleo, gente. Então, entendeu? Tem coisa que vem uma surpresa mesmo. São tantos os casos de coisas surpreendentes, mas você tem razão, André. É melhor dizer lá que as refações serão cobradas, como a gente faz com texto, né? Importante isso. Bom, a finalização. Então, isso eu já falei um pouquinho lá no final, né? Você pode oferecer o acompanhamento na gráfica. E aí, gente, é uma coisa a se pensar mesmo, porque, olha, oferecer produção gráfica é você ir na gráfica, fisicamente. Você vai pegar seu ônibus, seu carro, seu Uber e vai lá e vai olhar a capa, por exemplo. Às vezes o miolo não precisa, porque está em preto e branco. Ou então, se você não tem essa disponibilidade, o que você pode fazer? Pedir para que a pessoa lá da gráfica, que ela vai cobrar isso, você já pode colocar isso no orçamento, pedir para a gráfica colocar no orçamento, ela vai fazer uma prova montada, como se fosse um boneco com o resultado final, para você poder olhar e para você ter o tempo, inclusive colocado no cronograma, de fazer o cliente receber isso na casa dele, mesmo que ele esteja em qualquer outro lugar do mundo. Você espera o tempo, isso vai chegar na casa dele, não precisa nem combinar de voltar isso, mas ele vai olhar o livro prontinho, o boneco feitinho lá, vai dar o ok dele, e aí você manda imprimir. Então, isso quando você está, por exemplo, fazendo 5 exemplares numa gráfica digital, talvez não seja o fim do mundo, a menos que o prazo seja muito pequeno, né? Mas, às vezes, quando você está fazendo uma tiragem de 1.000 exemplares, você não pode se dar ao luxo de correr esse risco, né? Então, é importante ter uma prova colorida da capa e uma prova do boneco montado, né? Que a gente chama o livro montado, é o boneco. Isso é importante. Se for uma coisa digital, o que acontece? Normalmente o cliente não tem o monitor com as cores certas. É tudo desajustado, porque a filha dele, que é nenezinha, brinca com o computador e tal, e quando viu, já mexeu na cor. E aí ele vê marrom e você jura que é vermelho. E aí como que você vai convencer o cara que não é? Entendeu? Então, tem coisas que você percebe que vai dar problema.
Então, por exemplo, nesse caso, é interessante você, se não tem uma impressora colorida, pedir para fazer uma versão, uma impressão, nem que não seja no tamanho final, mas uma impressão colorida para a pessoa ver, né? Ou então, nem sei, já aconteceu, por exemplo, de a pessoa ter um monitor muito descalibrado, mas o celular dela reproduz cores melhores. Então, às vezes, eu fotografo, eu mando um PDF e peço para olhar no celular, porque o celular é mais difícil da gente desarrumar o registro das cores, né? Já no computador, às vezes, sem querer, a gente mexe na configuração. Então, é importante. Então, material digital tem que ver a questão das cores, né? Mesmo no layout de livro também é importante, porque todo o tempo você está trabalhando no seu monitor, calibradinho e tal, e você não sabe se o cara está vendo tudo certinho, do jeito que você está vendo, né? E se for digital, um site, por exemplo, acontece muito. Às vezes, a pessoa tem um celular antigo, ela não consegue ver o site na versão responsiva, num celular pequeno, muito estreito, ou realmente que não tem capacidade, né? Ou às vezes é o contrário, ele tem um super computador e tal, e ele está vendo gigante o site na casa dele. A Andréia, acho que tem um monitor grande, assim. Às vezes ela fala, nossa, mas isso aqui está muito grande, tá? Tem uma parte vazia aqui do site, não está? Porque o monitor é muito grande. Aí você tem o site que é um site que ele acomoda no monitor. Então, você fica... Aí você vai para um laptop que é super pequenininho, ou um iPad. Aí você não consegue ver todo o site. Então, você tem que ter um pouco de... paciência com o cliente e também de antever essas questões e dizer, olha, às vezes até colocar no contrato, nós vamos fazer um site que vai ser reproduzido nos navegadores Safari, Chrome e como é aquele outro da Edge, da Microsoft. O site só vai funcionar nesses navegadores. Ah, mas eu tenho como é que era aquele navegador antigo? O Firefox, por exemplo, já está meio antigo, mas tinha um que era um antigo. Ah, me lembro agora. Poxa, ficamos anos dizendo, olha, os sites a gente não faz mais pensando... Explorer. A gente não faz mais pensando no Explorer, porque ele ele parou, nunca mais foi atualizado, e ele não vai funcionar. Por quê? Porque a linguagem do HTML, ela pede essa atualização permanente dos materiais, dos equipamentos. Então, você não pode dizer que que o site que você está fazendo vai funcionar numa versão 5 números atrás. Então, você olha lá no seu navegador, qual é a versão que você está trabalhando, e no contrato você diz, olha, o site vai funcionar no Safari até a versão tal, no Chrome até a versão tal e no Edge até a versão tal. Se precisar de uma atualização depois, aí é como se fosse uma refação. Você tem que, muitas vezes, mexer na estrutura do site, depois de uns anos. 3, 4 anos, os sites começam a ficar com cara de velhos. Aí é a hora de você, de o cliente aparecer e dizer, olha, meu site parou de funcionar. Não parou porque as características técnicas já mudaram, né? Então, essas coisas todas a gente tem que antecipar, e com o passar do tempo a gente vai pegando essa experiência também de antecipar essas questões todas e já deixar tudo bem colocado, bem conversado com o cliente, ou no momento em que você está pegando o briefing, ou no momento onde você está orçando, ou antes de começar o trabalho, né? Então, essa conversa é sempre bem importante. Eu acho que é isso, gente, ó. Tem aí o e-mail para tirar todas as dúvidas. Quem não conhece o nosso Instagram, por favor, visitem. A gente tem muitas coisas bacanas. A Andréia, principalmente, tem coisas muito legais sobre formatação no YouTube. E agora a gente tem um site onde a gente tem algumas explicações, algumas apresentações sobre o curso como um todo. Se quiserem recomendar para alguém, está aí o endereço do site, está tudo com link aqui nesse PDF que a gente vai mandar para vocês. E acho que era isso. Alguém tem alguma pergunta? Querem conversar alguma coisa? Tem uma pergunta, Denise. Oi? Eu tenho uma pergunta. Diga. Acredito que a maioria dos nossos alunos, né,
aliás, acredito não, são revisores e tradutores, a grande maioria. Ou professores, estudantes, mas geralmente na área de letras, jornalismo, enfim. Como que nós poderíamos pensar em trabalhar nessa área para quem tiver interesse, porque eu entendo que tem toda uma questão estética também. Vou dar um exemplo aqui. Eu assino aquele canva.com, que não é uma ferramenta profissional, não é um InDesign, não é um Adobe, mas é uma ferramenta ali. Desculpa, é uma ferramenta ali que a gente pode criar um post, fazer alguma coisa, e também a gente pode perceber muito fortemente as nossas dificuldades e não é só arrastar um elemento e colocar do lado de uma frase, tem toda uma estética que você tem que conseguir equilibrar, né? Tem a questão do respiro, que alguém me ensinou essa palavra, deixa sempre um respiro, que é um espacinho, para não ficar muito colado nas margens e tal. Então, assim, existe algum curso? Você disse que aprendeu meio que como autodidata, que o seu ambiente de trabalho já te mostrava isso o tempo todo, você foi absorvendo. Mas para quem quer aprender do zero, mas já de uma forma profissional, sem ser, já tem experiência em criar posts para o Canva. Isso não é uma produção editorial profissional. Então, quais são os programas e se você indica algum curso para quem quer realmente trabalhar com isso, seja como complemento ao trabalho de revisão e tradução, ou seja, até para, sei lá, migrar, né? A gente, às vezes, está procurando alguma coisa para migrar depois de um tempo trabalhando com revisão e tradução. E, enfim, como que a gente pode entrar nesse universo de produção editorial? Então, hoje em dia, no tempo que eu comecei a trabalhar nessa área, né, como assistente editorial, é aquilo que eu falei, né, eu não tinha esse conhecimento de trabalhar com a parte da criação mesmo. Mas eu vinha de uma faculdade que era já direcionada para isso. Então, ali eu tinha uma base. Hoje, esses cursos de produção editorial de bacharelado, por exemplo, já estão muito avançados, já são cursos muito legais, né? Mas nem todo mundo ou está na idade certa de fazer um bacharelado ou tem esse tempo, essa disposição de fazer. Então, de uns anos para cá, a gente tem visto cursos muito bons online. E isso não foi só por conta de pandemia, não. Antes disso, a gente já tinha alguns cursos da Universidade do Livro, por exemplo, que é uma instituição que tem na cidade de São Paulo, que tem cursos muito bons, inclusive de copydesk e revisão. Eu tenho gostado muito das coisas que eu recebo aqui dos programas de curso e tal. Eles têm um curso bem interessante de produção editorial, que vai dar boas dicas. Não vai dar toda essa experiência visual que você está falando, mas na questão do dia a dia do produtor editorial é bem legal. Então, a Universidade do Livro é um que eu gosto muito, mas vocês vão achar, por exemplo, na Doméstica, na Udemy, também tem curso de produção editorial. E depende de quanto vocês podem investir, do tempo e tal. Às vezes querem ver um curso um pouquinho mais barato para ver se é isso mesmo, porque isso que nós conversamos aqui hoje foi uma conversa de botiquinha, quase, né? Assim, 1 hora de papo não é nada, né? Então, acho que podia começar realmente fazendo uma busca com o tema produção editorial para ver nessas plataformas de cursos online o que é que está disponível. E, claro, a gente sabe pelo mercado mesmo as plataformas que trazem cursos mais bem organizados, bem finalizados, né? Com conteúdo bom, você sempre pode olhar a programação toda do curso e tal. Agora, os programas, eles não são de grande dificuldade. Se você conhece aonde aplicar as ferramentas, então, por isso que o curso de produção editorial é interessante, porque, por exemplo, se você tem uma ferramenta como o InDesign, que te dá as possibilidades de você trabalhar a fonte, o estilo
de diagramação, se você quer uma fonte mais condensada ou mais expandida, uma entrelinha mais apertada, o que isso vai influenciar, por exemplo, no layout do livro? O curso de produção editorial vai te dar. Então, por exemplo, como fazer um bonito livro de arte, um bom livro didático, um bom livro de não ficção, de poesia, né? Em produção editorial, provavelmente, em alguns dias vocês vão ver, a gente vai ver vários modelos de livro, de outras publicações, e-books, enfim, né? Então, isso é uma coisa. Agora, a ferramenta em si, usar o InDesign, usar o Illustrator, o Photoshop eu nem digo, porque o Photoshop é um programa bem profissional para a imagem, mas para a diagramação, o InDesign e o Illustrator são bem importantes. Claro que o InDesign mais que todos. Então, assim, como que aumenta a letra? Como que aumenta a entrelinha? Como que diminui o espaço entre as letras? Como que você muda a cor? Como que você põe um fundo? Como que você insere uma imagem? Esse tipo de coisa é mais ou menos o que você vive no Canva, né? Você sabe que ele tem, mas não quer dizer que você sabe como vai ficar bonito, né? Então, aprender o programa em si, o InDesign e o Illustrator, é mais ou menos como aprender o Canva. Não vai querer dizer que você sabe usar da melhor maneira, mas você saber usar é um começo melhor para você começar a procurar essa terceira etapa que eu vou te dizer, que são os cursos de layout mesmo, né? Porque senão você vai ver layouts maravilhosos, mas aí você não vai nem saber como que chega neles, né? Então, se for para fazer um caminho, né? Com cuidado, assim, se dedicando mesmo, eu começaria com um curso, nem que fosse pequeno e rápido, sobre produção editorial. Depois eu procuraria conhecer um pouco sobre o InDesign, pelo menos, para saber como eu uso as ferramentas, mesmo que não fique bonito ainda o que eu estou fazendo, né? Não fique com uma cara super bem resolvida e tal. Se bem que você também pode treinar, pega um layout que você acha bonito e tenta reproduzir no InDesign com a mesma aparência, né? São possibilidades que você já vai treinando, vai ver como é que eu faço isso, como é que eu alinho, como é que eu ponho esse fundo, como é que eu ponho uma sombra, né? Como é que eu ponho uma vinheta, aí, como é que o cara fez, eu vou fazer também. Isso é uma maneira também de você treinar, né? E com esse treinamento você vai apurando os seus olhos, né? O seu gosto e tal. Mas no terceiro momento, aí sim, é fazer alguma coisa, algum curso, ou assistir palestras, ou pedir para alguém, um professor particular, por exemplo, que te traga esses elementos que são visuais mesmo. Então, aí é um curso onde você vai falar um pouco, ouvir, estudar um pouco sobre a importância das cores, né, o que as cores causam ou não no layout. Depois você vai aprender um pouco sobre tipografia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês já viram algum layout que não tem nenhuma imagem, onde as próprias letras são a ilustração, né? Letras bem estouradas na página, onde você tem um título gigantesco e depois uma coisa pequenininha embaixo para fazer um contraponto, e isso é o layout, quer dizer, o próprio desenho da letra é o layout. Se nunca viram, procurem ficar ligados aí, vocês vão ver como isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, esse momento de você aprender as questões mais visuais mesmo, de layout, eu acho que pode ser um terceiro momento, porque aí você tem a concepção do produto, né, da publicação, seja ela qual for. Você tem um pouco das ferramentas, e aí você vai ter toda essa questão da beleza, que é você trazer para a sua página um respiro, um fundo branco, né? O preto, que realça as cores, uma paleta de cores que seja só pastel, uma paleta de cores que seja só cores ardidas, como um verde-limão, um pink, né? Tudo isso que a gente usa como recurso visual num layout
ele significa alguma coisa, né? Você está dando mais alegria, você está dando mais frieza, você está dando mais objetividade. Então, tudo isso vai se traduzindo no layout. Então, esse terceiro momento, vamos chamar assim, é onde você amarra tudo isso. E, obviamente, conforme você vai conhecendo todas essas etapas, você já vai se sentindo cada vez mais seguro. Se você não está seguro para fazer um projeto gráfico ainda, mas você já fez o curso de produção editorial, você já sabe, quando você vê um layout, o que está bom e o que não está. Então, se você já tiver se inserindo nesse universo e pegando um projeto de produção editorial, você pode contratar um designer para fazer isso, né? Para fazer o projeto gráfico. Não precisa você fazer ainda. Mas quando ele te trouxer esse layout, você já vai conseguir julgar a qualidade ou os problemas daquele layout. Né? Você mesmo, né, Andréia, hoje. Não sei como é que é a vida do Mauro aí no dia a dia, mas quando você pega um livro bonito, bem diagramado e tal, você, depois de conviver tanto tempo com isso, você já sabe o que é um bom projeto gráfico, né? Uma boa abertura de capítulo, uma letra, uma capitular, né? Que é aquela letra grande no começo de um bloco de texto, assim, né? Num parágrafo inicial, bem usada, né? Uma vinheta, até onde o cara colocou o número da página, você percebe que está bem feito. Porque é uma coisa que começa você olhar, como você aprende uma língua e você diz assim, agora eu já estou sonhando em outra língua. Né? O layout é assim também, você vai acompanhando e você vai olhando e chega um momento que você tem um clique, você diz assim, pô, agora mesmo, olha, eu estou olhando para a capa desse material que a gente está usando aqui na aula e eu estou vendo que o cedilha, né, do C está colado no I, eu não tinha visto isso está me incomodando. Eu ainda vou mexer isso aqui antes de mandar esse PDF para vocês. Então, são coisas que a gente vai apurando. E aí eu acho que aí você está pronto ou pronta para começar a fazer um layout que te satisfaça. Porque senão vai acontecer isso, né, André? Às vezes você fala, estou fazendo aqui, mas acho que não está bom. O que você acha? Aí eu digo, acho que se você levar todo o texto alinhado à esquerda, sei lá, qualquer coisa, você diz, realmente fazendo isso já ficou legal. E aí, no próximo, você já vai saber. Né? Então, acho que é isso. Eu acho que esse caminho todo te leva a você estar pronto para trabalhar com produção editorial. E uma coisa legal de trabalhar com produção editorial é que, infelizmente, a gente sabe que o trabalho de texto, de revisão, de copy, não é muito valorizado. Já a produção editorial, né, o projeto gráfico, ele tem uma amplitude de preços que você pode cobrar bem maior, porque você pode estar atendendo um grande cliente, um pequeno cliente, ou um trabalho muito grande, ou um trabalho que é periódico, que você vai ficar por muitos meses fazendo. Então, isso tudo te dá a possibilidade de cobrar melhor. E cobrar melhor significa ter uma vida mais confortável, né? Então, eu não posso reclamar realmente, porque, assim, a partir do momento em que eu me encontrei fazendo esse leque de coisas, que é a produção editorial e a diagramação, foi onde eu consegui me firmar como profissional mesmo, né? Legal. E tem que ter um talento, né? E você acha que esse talento pode ser desenvolvido? Olha, eu tenho um sócio que é super talentoso. Ele é um ilustrador muito bom e o cara nasceu para fazer layout. É impressionante. Ele não aprendeu, ele não fez, ele fez um curso de publicidade tradicional na escola, assim, faculdade e tal, mas nunca fez nada, ele nasceu com isso. É impressionante. Eu aprendi de tanto trabalhar com ele. Eu não digo que eu sou criativa. Eu acho que eu sei aproveitar bem aquilo que eu aprendi. Então, eu não acho que também é uma coisa que a pessoa tem que nascer com ela. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ganhando. Assim como a gente vai ganhando essa sensibilidade para um texto fluido, um texto bem construído e tal, a gente vai também desenvolvendo essa sensibilidade para um layout bem feito. Então, você coloca uma coisa que a entrelinha não está igual nos dois lugares, aquilo está te incomodando, ajeitou, ficou legal. Sabe esse tipo de sensação, assim, que você diz, não, agora eu estou satisfeita com aquele visual? É uma coisa de pele, assim, impressionante como isso faz
falta. Quando você chega numa solução bacana de layout, você fica feliz. Então, isso é uma coisa que não é criatividade só. Às vezes é só experiência. Então, eu não sou uma pessoa criativa, não sou, mas hoje eu sei apresentar um layout razoável. Né? Não sou uma super autora, criadora de layouts, mas eu faço coisas que agradam a mim, agradam ao cliente, e eu estou tocando o barco, entendeu? E o Mauro continua fazendo, meu sócio continua fazendo coisas lindíssimas, que às vezes eu fico horas tentando quebrar a cabeça, a coisa não fica boa, eu digo, o que você acha disso aqui? Ele fala, se você fizer tal coisa, pronto, o negócio resolve. Então, assim, às vezes é um livro que você abriu da sua biblioteca, que tem uma beleza ali, uma coisa que você nunca tinha visto, ou uma combinação de cores que você nunca tinha pensado, e aquilo te soluciona um trabalho. Então, acho que é mais isso, é mais essa vontade, esse olhar, treinar, experimentar, não se frustrar quando a coisa não ficou 100%, entendeu? E com isso você vai acomodando esse aprendizado todo e vai te dando mais confiança para fazer o trabalho. E eu acho que é uma coisa que vale a pena investir, sim. Até porque as ferramentas estão cada vez mais fáceis. O Canva mesmo, ele tem templates lindos. Às vezes você personaliza, customiza só alguns detalhes e você tem um trabalho lindo. Né? Então, às vezes é isso, essa questão toda. Às vezes é a produção editorial que é mais importante, às vezes, do que o layout. Né? Você trazer uma ideia para uma publicação que vai destacar ela pela estrutura, pelo formato, né? Pelo uso das cores, mais às vezes do que pelo layout. Então, tudo isso é um conjunto. Então, é uma coisa que, ainda mais se a pessoa começa cedo, lá pelos 20 e poucos, até os 30 e poucos, ainda tem uma vida inteira para crescer na profissão. E aí isso é uma coisa muito bacana. A inteligência artificial vai acabar com isso? Acho que vai diminuir, sim, mas eu acho que tem algumas coisas que da produção editorial que eu acho que é uma somatória de conhecimentos que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ter uma inteligência artificial. Acho que a gente não vai estar mais pela face da Terra quando acontecer isso, provavelmente. Também acho. Muito interessante, Denise. Legal. Então, gente, boa noite. Acabamos na hora combinada, né? Espero que quem não pôde estar aqui hoje faça bom proveito dessa nossa conversa. Agradeço os colegas a participação na minha aula e até a próxima aula. A gente já tem umas coisas pensadas para os meses seguintes, tá bom?